Muito bem. Danilo, apresente-se, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Danilo Milhorim, eu sou enfermeiro, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Desde 2012, já trabalhei no HC da USP e agora estou trabalhando na Prefeitura de Uberlândia, pela SPDM. Uau! Danilo, obrigada por ter aceito o convite. Tem muita coisa que a gente conversa quando a gente se encontra que precisa de ser multiplicado. Disseminado, né? As pessoas Pelo precisam saber. amor de Deus, assim, urgente, do profissional da saúde até os não envolvidos, se assim posso dizer. E são coisas simples, né? Que tem na rede, mas nem todo mundo tem conhecimento, Ah, deixa de ser simples, porque aí se eu não tenho conhecimento, né? Não deixou chega de quem ser. precisa. Então, por favor, me ensine o beabá, tá, de básica de saúde. Quais são os meus direitos? Enquanto menina, enquanto menino, por favor, sou olhos, ouvidos, boca e nariz. Geralmente a unidade de saúde, ela tem cada uma em seu território, né? Ela trabalha com um território adscrito com as pessoas que moram ali. E quando não tem uma unidade de saúde, tem a UBS que fica dentro da UAI, né? Então você tem a UBS Tibere, a UBS Planalto, UBS Luizotti, por aí vai, que abrange mais pessoas. Eu geralmente na minha são 3.000 a 5.000 pessoas. Numa UBS a gente tem 30 a 40 mil pessoas, né? Então é uma população muito grande que a gente tem que abranger, que não tem PSF. Então, assim, seus direitos no PSF é só a porta de entrada. Então, ali tudo que você precisa, se não for resolvido ali, que a gente tem que resolver pelo menos 80%, né? O resto a gente tenta te encaminhar para um profissional mais capacitado, seja um especialista, seja um posto mais especializado, ou seja também o terceirizado, né, que seria um hospital. Então, ali tudo começa no postinho de saúde. Como eu lhe disse, Danilo, eu tenho duas disciplinas. Então, eu tenho duas turmas, manhã e noite, que nós estudamos as psicopatologias infantis e o estágio básico. Também é a porta de entrada na faculdade. Então, lá na clínica escola, os meus estagiários, eles acolhem as gestantes, tentantes e mulheres com bebês de parto prematuro, mulheres que tiveram os seus óbitos infantis. Esse é o primeiro público. E o foco maior do estágio é o público infanto-juvenil. E é com esse público que eu quero que você me auxilie. Danilo, a Sim. menina, ela teve a primeira relação sexual ou ela já está começando a desenvolver os seios, pelinhos, e ela vai até a unidade básica de saúde. Como que acontece isso? Então, é uma coisa que não acontece, Ah, mas desculpa. acontecer. Mas assim, se em casos de precisão, passa primeiro pelo enfermeiro com a gente. E aí nós damos toda a explicação. Geralmente vai junto com a mãe. É muito raro uma menina ir sozinha. E quando vai, já é para pedir o beta-HCG, né? Então já está Uau! num estágio bem avançado, com medo de estar grávida. Mas geralmente, quando vai, eu acho que aconteceu 2 vezes comigo, a gente explica todos os procedimentos, pergunta se ela quer passar com uma médica, né? Porque nem sempre é a enfermeira, tem um enfermeiro, igual eu. E elas não estão, às vezes, muito bem para falar comigo. Então, eu não tenho esse clique para passar com a médica. Mas a gente explica sobre as relações sexuais, de colocar a camisinha, que tem anticoncepcionais,
quais que ela quer usar, se ela quer usar, se já conversou isso com o namorado, se ela usa algum, nem que seja camisinha, certo? Mas infelizmente ainda não temos assim tanta abertura. A gente tenta, pede para as ACS, né, que é a gente comunitário de saúde, para chegar até nós, essas adolescentes. Chega uma ou outra que a mãe está preocupada, mas como eu trabalho num lugar que é mais poder aquisitivo menor, nem sempre chega assim. Então, a gente tem, sim, essa abertura de conversar, de explicar. Já perdi 30, 40, 50 minutos, né? Perder não, né? Ganhei conversando e a gente consegue ajudar, sim, essa adolescente. Mas quando chega já beta-HCG, a gente quer que dê negativo para a gente poder explicar e conseguir introduzir alguma coisa para elas usarem, né? Antes de engravidar na adolescente. Então, me ensina o que o SUS disponibiliza de método e quando que cada um deles é interessante. Certo. A gente tem a pílula oral, que é o ciclo 21, que a gente explica para o paciente usar 21 dias, 7 dias para poder descer o ciclo. A gente tem o DIU. O DIU qualquer pessoa pode usar que já tenha tido relação sexual, né? Então, você passa pela assistente social, depois de passar comigo. Ela vai marcar lá na UAI, porque se coloca na UAI por um médico ginecologista, e ela vai marcar a sua data para ir lá, para você colocar. Você vai colocar, você vai fazer o ultrassom e já vai ser liberado de volta para o postinho de saúde, caso tenha alguma precisão. Temos a Depo-Provera, que é o injetável, de 3 em 3 meses, que é para aquelas pacientes que geralmente esquecem de tomar, não vai conseguir todo mês. Então a gente explica, ó, isso aqui é mais para as pessoas que têm aquele esquecimento da medicação, mas ela é boa quanto a medicação. Alguém que queira também por vontade própria, sem problemas. E aí você tem 5 dias para tomar ela. No dia correto, né? Por exemplo, tomou dia 27, daqui 3 meses, no dia 27, você vai tomar de novo. Ou 2 dias antes, ou 2 dias depois. Você tem 5 dias para tomar ela. E aí, se passar disso, desses 5 dias, você tem que fazer um beta-HCG para a gente poder te colocar de novo, porque senão aí eu posso causar um aborto. E temos a mensal, que é a micigina, que é a mesma história da Depo-Provera, tem os 5 dias, é para uma mulher que, né, todo mês quer se cuidar e não quer ficar à base da medicação. E temos também o Implanon. Só que o Implanon no SUS é só para mulheres vulneráveis. Então, adolescentes menores de 18 anos que tenham relações sexuais com vários parceiros, pessoas convivendo com HIV, mulheres usuárias de droga. Então, o Implanon tem que passar pelo médico. O médico tem que fazer uma cartinha explicando qual o motivo e a partir daí a gente consegue um planão. Demora um pouquinho, um mês, depende muito de quanto tem no SUS disponibilizado. Eu já consegui tipo em uma semana, porque tinha no SUS, então foi tranquilo. Mas pode demorar até um mês. Então até lá a gente passa alguma outra medicação para essa menina que a gente não quer que engravide, por ter qualquer um desses motivos. E tem a laqueadura, que é a definitiva, né? E a laqueadura, eu perguntei para assistente social, tem se conseguido com mulheres acima de 21 anos. Porém, elas têm que ter 2 filhos e precisa da assinatura do marido. Agora, se ela tiver na gravidez do 2º filho, ela pode conseguir, mas é um pouquinho mais difícil, mas tem se conseguindo, entendeu? Geralmente está na gravidez do 3º, com mais de 21 anos, eles já operam e já cortam de uma vez, na mesma gravidez, certo? Então, assim, o SUS tem uma gama ampla de contraceptivos.
Interessante. E a vasectomia, cadê, senhor? Tem a vasectomia, porque assim, a gente não fala tanto, porque as mulheres têm que brigar, né, para os homens fazerem. É muito difícil você achar um homem que vai por conta própria. E também a vasectomia, nem sempre ela é mais fácil. Nem sempre você precisa ter 2, 3 filhos. Basta que a mulher assine, a sua mulher assine que você não quer ter filhos mais. Eu Junto tenho com só você, um filho. Ele não tem tem problema. 20 anos. Não, aí tem que ser acima de 21 também, o homem, mas ele não precisa de ter 2, 3, 4, não. Ele foi lá, a mulher assinou, acima de 21, ele não quer mais, ele pode fazer a vasectomia. E por que que a mulher não pode fazer quando ela só tem um e acima de 21, Danilo? Pois é diferente, né, as coisas. Muito, muito diferente. Muito. Mas me ensina uma coisa: como é que eu tomo o anticoncepcional via oral ciclo 21 que você me contou, o primeiro método? O ciclo 21, a gente orienta a paciente tomar após a primeira, né, menstruou, já começa a tomar. Primeiro dia da menstruação. Isso, já começa a tomar, né, que já dá uma diminuída no fluxo e já começa. E tem que tomar no mesmo horário, todos os dias, por isso que fica mais difícil para adolescente, né? E tem os probleminhas, né? Caso você vomite, caso tenha diarreia. Então, tem todos os caminhos aí que pode acontecer e a gente orienta, porque diminui, querendo ou não, diminui o efeito do remédio. Então, a gente não prioriza esse para adolescentes. A gente quase não fala dele para Que adolescentes, né? legal, Danilo. Olha que responsabilidade. Uma amiga Sim. minha pediu para eu perguntar. Toma ele via oral, a medicação anticoncepcional, e ela teve, Danilo, uma, uma infecção e precisou de tomar uma medicação específica, um antibiótico, uma outra medicação. Diminui a efetividade do meu anticoncepcional? Ah, não é meu, é da menina que me perguntou. Geralmente vai diminuir, igual eu te falei. Se tiver alguma diarreia, algum vômito, só o antibiótico geralmente não. Você pode tomar e tranquilo. Agora, se tiver uma diarreia, um vômito, urina demais, você pode diminuir. Porque você, né, os eletrólitos do seu organismo estão muito. Agora, a infecção geralmente não. Alguns antibióticos podem ter, né, juntar os dois e dar problema com o antibiótico, aí tem que ver direitinho com o médico. Então, Mas precisa de perguntar isso até quando eu vou tomar um antibiótico. falar esse antibiótico dá problema com. Porque pode ter interação medicamentosa, né? É porque a gente toma medicação, o brasileiro toma medicação, a Deus dará, né? E ele não pergunta se não tem interação medicamentosa. Por isso que geralmente quando você vai no médico, ele pergunta: você toma alguma medicação? Aí você vai falar: toma misigina, toma. Porque as mulheres às vezes esquecem: toma ciclo 21, toma, não sei o quê. E aí ele vai saber: ó, esse aqui, geralmente se você falar, ele vai saber, esse aqui interage com isso. Então ele já nem passa. Entendeu? Olha que cuidado. Então, todo dia uma bolotinha para jovem, não. Vamos fazer algo. Geralmente não, a gente deixa por último se ela não quiser aceitar nenhum dos outros. Aí a gente fala: então vamos tentar. Por quê? A gente tem medo, né? De não tomar no horário certo e tudo mais. Já aconteceu comigo, até com injeção já aconteceu, imagina com oral. Porque a adolescente de 14 anos, enquanto estava esperando para colocar o Implanon, esqueceu de tomar a injeção e ficou grávida. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. De tentar o mais difícil, né? Não deixar. Algum desses métodos no SUS? Olha, faltar, não falta. É muito raro. Às vezes desabastece, mas abastece rapidamente.
O que eu vou te falar que é mais difícil, assim, de você achar rapidamente é o Implanon, porque o Implanon tem que ter um... Agora, os outros de 5 anos de SUS eu nunca vi faltar. Eu tenho Nenhum deles. um Implanon, de fato ele é um custo um pouco mais alto, né? Então, assim, como é um custo mais alto e eles têm que aprovar, sai, né? Sai pela prefeitura que vai aprovar, porque, assim, já é um programa do SUS geral, só que a prefeitura tem que aderir. Se a prefeitura aderiu, ela que vai pagar essa conta. Então, ela precisa de um protocolo para ver o que ela vai pagar, por que ela vai pagar. Então, Mas a prefeitura de Uberlândia resolveu colocar para os vulneráveis. nada mais Porque justo, né? sim, porque é um custo alto, mas ajuda. Só que o problema do Implanon, você sabe, que geralmente ele pode aumentar o fluxo, ele pode nos primeiros meses dar enjoo, pode dar diarreia, então as mulheres não são muito fãs dele no início, os 3 primeiros meses. Então, pôr uma adolescente para colocar e 3 meses você saber que ela vai lá falando o que está acontecendo, então você tem que ter um preparo bom. Porque ela vai reclamar do que o fluxo aumentou, ela vai reclamar que está com enjoo. Então você tem que insistir. Porque vai precisar de uma pequena cirurgia para tirar. Então a gente dificulta um pouquinho até realmente ver, esse aqui não deu para ela, então vamos tirar. A necessidade de cada caso, a Sim. especificidade, a individualidade. Uau! É. Danilo, transei sem camisinha. O que eu faço? No SUS, você pode ir, aqui em Uberlândia especificamente, mas assim, eu acredito que várias cidades, a maioria do Brasil, você tem 72 horas para fazer um exame rápido. E aqui em Uberlândia, algumas unidades de saúde têm o exame rápido, outras não. Mas certeza que vai ter é no Herbert de Souza, que é o laboratório, que é o ambulatório de DSTs e doenças infecciosas. Então você vai lá de segunda a sexta, das 7 às 5, você fala que você teve essa relação sexual desprotegida. Eles vão fazer o teste rápido, mas tem que ser em 72 horas. Eles vão fazer o teste rápido de HIV, de sífilis, de hepatite C e hepatite B. Vão te dar o resultado na hora. Não deu, 20 minutos, né? Fica pronto. Deu negativo os 4, eles vão te oferecer o PEP, que é o remédio pós-exposição. Então, você vai tomar 28 dias uma medicação para HIV, só que é uma bomba, né? Eles vão te dar uma bomba para, tipo, dar um tiro de canhão em uma formiguinha, porque esse exame que você fez é para saber se você tem. Não tem? Então, não vamos deixar você ter. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar essa medicação 28 dias, para você não ter. Ah, mas eu tenho um parceiro conhecido e ele vai junto comigo. Aí vocês dois vão fazer o teste. Deu negativos dos dois, aí você não precisa tomar medicação nem ele. Só observar. Dali um mês, vocês vão fazer o exame de novo para ver como que tá. Mas geralmente, se os dois deu negativo, não precisa tomar medicação e vida que segue. O que eu preciso de observar durante esse mês que eu e meu parceiro tivemos, parceiro fixo, tivemos uma relação desprotegida, mas que meu teste deu negativo? Sim. Que Na eu... verdade, vocês não vão observar nada nesse sentido, né? Se teve um corrimento, penso assim, alguma coisa diferente. Alguma Mas você também tem alteração? alteração. Mas você também tem que pesar o seguinte, é seu parceiro fixo, mas ele é parceiro fixo seu? Ou ele tem outros? Ou ele tem outros? Aí se ele tiver, aí é melhor você tomar a medicação. Aí Mas você fala pro médico. Isso, aí você fala pro médico, ó, eu não tenho certeza que ele tem relação sexual só comigo, eu quero tomar a medicação. O médico vai avaliar e ele pode te dar a medicação. Por quê? A janela imunológica do HIV, da sífilis, da hepatite C, da hepatite B, é 1 mês, 2 meses, certo? Então você precisa
tomar a medicação, se você está preocupado. Agora, é um parceiro fixo, que você está ali, que você tem noção de que ele só está com você. Estourou a camisinha, teve algum problema, aí sim. Aí você pode fazer o teste, os dois deu negativo e viver em paz. Danilo, Aí você vai observar, igual você aham, falou, corrimento, se tem alguma mancha na pele, todas essas coisas. o- Diarreia. isso não é uma janela imunológica de 2 meses, é um varandão. É um varandão. Nossa, pensa a agonia, 2 meses, ai, Sim. ai, ai, ai. Mas hoje em dia não estamos numa época que a pessoa tem relação sexual sem camisinha hoje, aí faz o teste hoje, amanhã tem outra, e aí depois tem outra, então assim, é difícil. E, Aí nós e- temos o PrEP. eu quero que você me ajuda com essas siglas, as duas, peraí. Mas nós estamos tendo um papo num período muito interessante, que era para ser um pré-carnaval, né? O Sim, período. Você falou do ambulatório Herbert de Souza, é aquele que fica ali no Roosevelt, isso. horário comercial de segunda a sexta. Quais são as unidades que tem o teste rápido? Olha, eu não sei todas, porque não foi implantado ainda em Uberlândia toda. É uma intenção implantar. Mas eu não sei te falar assim de cor, quais as unidades básicas que tem. Geralmente as UAS têm. UAS. O teste rápido. Geralmente as UAS têm o teste rápido. Mas unidades de saúde básica não é passado para a gente. Geralmente, umas têm, outras não, porque precisa Entendi. de uma geladeira separada para colocar o teste e tudo mais. Hum, E você precisa de um enfermeiro, um técnico para realizar o teste, dar o resultado. Se der positivo, você passar para o médico, então você tem que ter um fluxo muito bom para isso. toda uma rede, é bem sistematizado. Traduz a primeira sigla desse coquetel bomba que eu tomo quando eu transo desprotegidamente, e aí eu vou lá porque enfim, eu vou tomar os 20 quantos dias? 28 dias 28 de dias. medicação. Traduz essa sigla para mim. PEP é o pós-exposição, Ok. remédio pós-exposição. Hum. Mas e para aquela versão minha que transa hoje, desprotegido com um, amanhã, Aí tem o pá, PrEP, pá, pá. é o pré-exposição. Ah, Você vai tomar um comprimido por dia, como se você tivesse o HIV, mas você não tem. hum, Então, você vai tomar um comprimido por dia e viver sua vida normal, já que você tem relação sexual sem camisinha, sempre você toma o PrEP. E o problema dele é que não é liberado para todo mundo ainda. Ele é liberado para os vulneráveis ainda também. também. Mas quanto Por tempo eu exemplo, tomo? você vai tomar para sempre, Ah, a não ser que você tenha um parceiro, né? Aí você fala, não, resolvi ter um parceiro, vou cortar, vou ter só sexo com ele, e ele vai ter só comigo, coisa que a gente não sabe hoje em dia se isso acontece, né? Então eu prefiro falar que a pessoa vai tomar para sempre. E aí você para de tomar e fale para o médico que você não quer mais. Mas eles são para vulneráveis. Pessoas sorodiscordantes, você tem um relacionamento com a pessoa com HIV e você não tem. soro discordante. Pessoas, isso. Ah, Você é profissional de sexo, mesmo que você não faça sem camisinha, você pode tomar porque você tem mais contato, relação oral e tudo mais. Você tem relação, é homem, tem relação com homem, ou tem relação com homem e com mulher. Então você tem que passar pelo assistente social lá do Herbert de Souza, falar que você tem a intenção, porque você tem relação, e a maioria das vezes que essas pessoas você não usa camisinha, você esquece e tal, e aí ela vai te pôr como elegível para isso. Então você vai fazer um tratamento da mesma forma que uma pessoa que convive com HIV.
Você vai passar pelo médico, você vai fazer exames periodicamente, geralmente uma vez por ano, para saber se o seu fígado, o seu rim, tá tudo bem. Você vai fazer... você tem que passar com o médico, porque de 6 em 6 meses ele tem que te dar uma receita para essas medicações, que é o Truvada. Então, são 2 medicações associadas. Então, assim, nós temos vários caminhos para não se pegar o HIV hoje em dia. Tem o PEP, né, que é o pós-exposição, que é para todo mundo. Às vezes, após um estupro, às vezes você teve uma briga e foi arranhado, você também pode tomar. Então, são relações em que você troca fluidos corporais, sangue, sêmen, certo? Pela mucosa. Então, e tem o PrEP, né, que é o pré-exposição, que não deixa você ter. Mas lembrando que ele não deixa você ter HIV, sífilis, HPV, clamídia, gonorreia, se pega. Então, é para você tomar ele? É. Mas não é para você fazer sexo sem camisinha por causa disso. Porque as outras coisas estão aí, além da gravidez. Ele só previne o HIV. Gente, muita informação que eu não tinha. Show. Dá. Danilo, como é para você ver o dia todo menininhas, jovenzinhas passando na sua frente, pedindo o exame, pedindo... Como é que é isso na cabeça do enfermeiro padrão? Então, Me conta. quando a gente vê 14, 15 anos pedindo o exame, dá um sustinho no coração, né? E geralmente querendo estar grávidas, né? Porque, igual eu te falei, eu trabalho numa população mais carente. Então, para Uberlândia, querendo ou não, é mais carente. Então, é difícil. E assim, mas ao mesmo tempo é bom, porque eu já tratei de uma... Tratei não, né? Já acompanhei uma gestação de uma menina de 14 anos, que ela estava mais feliz que muita mulher de 25, que era o sonho da vida dela. Mas, por outro lado, já tratei muitas que não sabia nem o que estava fazendo ali. Então, assim, não é uma idade para engravidar mesmo que ela queira, né? É difícil, muito, muito. Muda o corpo, não tem maturidade. Nada A avó, pronto para isso, né? a avó da criança ou a bisavó, já vi muitas vezes a bisavó da criança que está nascendo cuidar. Então, assim, não é fácil. Mas a gente trata, explica. A gente tem um cuidado maior. A gente busca, faz busca ativa dessa mulher. Geralmente, para não acontecer, eu já viro para as agentes comunitárias de saúde e falo, ó, você viu que a menina entrou? Puxa, conversa com a mãe, fala para ela vir junto, para a gente conversar, para ela tomar um anticoncepcional, para falar de camisinha, se ela não dá conta, vê se ela tem um namoradinho, traz o namoradinho junto, vamos tentar antes que aconteça. Mas a gente, infelizmente, não consegue com todas, né? Não tem jeito de você abraçar todo mundo, mas chegou na unidade, às vezes eu nem conhecia, eu já falo, você toma anticoncepcional? Já Rotina. você tem 14 anos, você quer tomar? Como é que tá a sua relação? Eu tenho, e já começa, sabe, aquele papo Que insistente. legal. Super insistente, persistente, tudo. Você insiste e estende o papo para ver se você convence, né? Eu tenho esse trabalho. Eu tenho que convencê-la de que é bom para ela. Sim, eu tenho de convencer que ela, para ela não engravidar, para ela, né? Ela pode ter a vida sexual dela, eu não tenho nada com isso, explico, né? Falo tudo, mas eu não tenho nada com isso, eu só não quero que ela engravide. E geralmente a gente fala das doenças também, sexualmente transmissíveis, para ela tomar cuidado, pela medicação que ela vai ter que tomar a vida inteira se ela pegar um HIV, entendeu? Então, da sífilis, o tanto que eles têm medo de tomar bezetacil, né? Porque essa primeira infecção de sífilis você vai tomar, dependendo do valor, de 2 a 6 bezetacil. Então, assim, não é fácil, é 2 a cada semana, são 3 semanas de tratamento. Então, você toma 2 semanas nessa semana, 2 na próxima e 2 na outra, um em cada nádega. Que delícia.
Você conta isso quase que convencendo. Por favor, tomou um remédiozinho assim é mais fácil. Hoje em dia a gente não mostra foto mais, né? Não fala. Hoje em dia a gente convence pela medicação. Danilo, que Porque foto não vai profissão. assustar a pessoa, não vai. Não, Ela vê que tá distante dela, não é comigo. ela Então, entra aqui no telefone e ela vê foto. não é comigo. Tá lá, não vai chegar em mim. Entendeu? Então, e quantas gestantes? O mais difícil é a gestante com sífilis, porque aí o marido não quer tomar, aí ela fica se reinfectando. É difícil. E aí, se ela não tomar e o marido não tomar, a criança pode nascer com sífilis congênita. E aí, né? Aí a gente mostra o que é uma sífilis congênita, o que ela vai passar pro resto da vida a criança, a mãe, porque é difícil. Às vezes ela pode nascer com poucas sequelas, mas às vezes ela pode nascer com muitas. Então, né, isso a gente tenta. Já fui em casa de gestante, porque ela não ia lá, e eu fui dar bezetacil na casa dela. Porque se ficava uns 15 minutos lá esperando para ver se não ia passar mal, se não ia ter nenhuma reação, sentado, conversando. Porque não ia. E eu sabia que a criança ia nascer com sífilis congênita. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Você trocaria esse trabalho por outra área? Acho que trocaria a profissão, talvez, mas a área não. E qual profissão seria? Eu acho que se eu tivesse tido investimento, seria medicina. Hoje em dia. Na época que eu fiz enfermagem, não. Mas hoje em dia, se tivesse condições de largar e fazer, porque você acaba apaixonando, né, por aquilo. Mas eu acho a enfermagem uma área muito bonita. Então, assim, a medicina não faz o que a enfermagem faz. Não mesmo. A gente que cuida, a gente que faz a visita atrás para saber o que está acontecendo, a gente que faz a busca ativa, a gente que senta para ouvir. Geralmente o médico senta lá, passa a medicação e vamos ser felizes, né? Nós não, nós que escutamos, falamos, cuidamos, vamos atrás, queremos saber, explicamos e tudo mais. Assim, só acho que a gente precisava ter mais valor. Tanto eu falo as outras áreas da saúde, eu puxo a sardinha para a enfermagem, mas todas as outras precisavam. E hoje em dia eu faria medicina pelo dinheiro, não pelo amor. Pelo amor eu faço enfermagem. Então, assim, a gente precisa ter mais visibilidade, porque é o enfermeiro que explica tudo isso. O médico vai falar dos métodos contraceptivos, mas ele vai falar o que ele achar melhor, vai prescrever e boa sorte. Quem que vai ter que ir lá atrás saber se está tomando? Eu vou ter que pedir para a agente de saúde, ó, aquela paciente lá que teve 4 filhos. Aquela paciente, você viu se ela está tomando o anticoncepcional? Traz ela aqui, vamos ver se ela não quer fazer uma laqueadura. Traz ela aqui, vamos ver se ela não quer colocar um DIU, que é mais fácil. Traz ela aqui, vamos ver uma coisa melhor para ela. Às vezes ela está no implanon, né? Então, assim, a gente que vai atrás. O médico, boa, nem todos, graças a Deus. Também não vamos fechar isso. Mas, hoje em dia, eu faria pelo dinheiro e a enfermagem eu continuo pelo amor. Então, a gente vai continuar na enfermagem. E ponto. Né? E a atuação do enfermeiro, mês que vem a gente faz 1 ano de pandemia. Sim. Nossa, foi difícil, porque no início a gente trabalhava apenas com urgência e emergência, né? Gestante, criança não parou. Nem pode, né? Pessoas com saúde mental também não parou o tratamento com psicólogo, com a gente. Mas as consultas eletivas deu uma parada no início, até julho, mais ou menos, do ano passado, deu uma parada. Depois fomos voltando gradativamente. E nesse gradativamente, o povo estava muito necessitado. Então, voltou o Papa Nicolau, voltou imunização, nós não paramos, mas assim, as mães não levavam. Então, tudo que estava atrasado resolveu descer, né? Então, voltou.
voltou os atendimentos, menos pessoas, lógico, com distanciamento social, mas assim, a gente percebe que as pessoas aumentaram o problema psicológico, né? Por ter ficado muito tempo em casa, não passaram por isso antes, teve que ficar com a família, teve que ficar com os filhos, teve que aprender realmente a cuidar de quem estava ali, porque antes você trabalhava, foi na creche, ia para a escola, não, né? Levava para o médico resolvia, dava medicação. Agora não, você teve que aprender a cuidar, a estudar junto, a cantar, a arrumar uma brincadeira, a ler. Então, eu acho que estava todo mundo assim, meio desnorteado. Mas para nós aumentou muito, porque aí veio já com o teste. Então, nós fazíamos testes, 20 testes, 30 testes por dia. E você tem que ter um aparato para, se der positivo, você passar pelo médico, já com as medicações recomendadas. Então, tem que ter um aparato para não deixar esse paciente que vai realizar o teste, que já está com sinais e sintomas, não ficar no mesmo lugar que o paciente que não tem sinal e sintoma. Então, você tem que dar uma separada. E agora com a vacina, né? Então, assim, tá uma loucura, porque nós não temos uma cura. E o paciente chega lá, faz o teste, dá positivo, você explica que ele tem que ficar em casa 14 dias, 7 dias, 8 dias, 12 dias, dependendo do início dos sintomas. Você dá uma medicação que não é para o COVID, é para não exacerbar o COVID, mas, por outro lado, vamos pensar tecnicamente, você está dando uma azitromicina, que é um antibiótico. Então, na hora que você tiver realmente uma doença bacteriana, aquele antibiótico pode estar queimado. Então, você vai ter que dar um antibiótico mais caro e mais potente. Aí vem as infecções, as KPCs da vida, né? São aquelas infecções que não tem antibiótico que cure. E aí você dá uma ivermectina, que não tem comprovação científica. E mata o quê? A ivermectina, piolho e fungos no corpo. Então não tem comprovação científica nenhuma. A pessoa está tomando aquilo igual água. E é um remédio que pode afetar seu rim e seu fígado. Aí você toma esse remédio, dá uma COVID, e aí você pode piorar o COVID dentro de você, porque seu rim ou seu fígado não está 100%. E aí o paciente não entende, que às vezes a gente não passa, que é melhor ele estar com sintomas leves, vamos tomar uma água, vamos fazer, né, o isolamento, vamos ficar em casa. Isolamento! Não fica perto da família. Tenta não passar para seu filho. Separa copo, talher. É difícil não abraçar o filho pequeno, mas, né, vamos tentar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. E vai lá e aí quer fazer o teste. Aí você explica, você vai fazer o teste. Ok. Deu positivo. E ok. O que você vai fazer? Aí a pessoa para na sua frente e fica assim. Eu falei, pois é. Vai para casa. O teste é para comprovar que você tem. Ponto. O que está tentando salvar a gente neste momento é a vacina. Você já vacinou? E aí, eu tô com medo de passar para os outros. Tá com medo? Fica em casa. A gente dá um atestado para você ficar em casa os 7 dias. Vou fazer o teste para você, porque assim, o protocolo é fazer o teste rápido no 7º ou no 8º dia após o início dos sintomas. Eles querem fazer no dia que eles foram lá. Aí você vai explicar, se eu fizer agora pode dar um falso negativo, porque você ainda não criou anticorpos contra o vírus. E para explicar isso, para a pessoa entender, aí quase quebra a unidade, porque quer fazer o teste na hora. Aí vai para o UAI porque quer fazer o PCR, que é 3 dias, né? Aí lota o UAI. Enfermeira apanha. Né? Que era para ser para urgência e emergência, tá lá pro Covid para fazer um PCR. Então, assim, aí as pessoas esquecem que tem gente morrendo de infarto, tem gente precisando de atendimento para infarto, tem gente com AVC, tem gente com qualquer outra doença que pode agravar e eles estão tirando o lugar dessa pessoa. Um trauma. É difícil trabalhar com a população em época de pandemia. Fazer entender. Tomou Para nós... vacina, já teve Covid? Hã? Já tomou sua vacina? Teve Covid? Não, Covid
eu não tive, não, mas já tomei minhas 2 vacinas. Graças a Deus. Estou imunizado. Merecido para passar por tudo isso, gestante, menino, cachorro, periquito, Covid. Né? E as que dá mais trabalho para a gente é as gestantes. Eu tenho 25 gestantes atualmente, né? Você tem que ter 100% de atendimento de gestante. Então, eu tenho que buscar ela para passar em consulta, ela falta. Ela tem que tomar vacina DTPA com 20 semanas, ela falta. Ela tem que colher Papa Nicolau, ela falta. Ela tem, ela tem que colher suave anal e vaginal, ela falta. Ela tem que, depois do 8º mês, tem que passar quinzenal, depois semanal, ela falta. Então, assim, é uma briga de telefone, de buscativa, de agente comunitário para ir lá ver por que ela faltou na consulta ontem. Então, eu tenho que ter uma agenda dessa gestante perfeita, porque... E, assim, geralmente, ela falta. Eu marquei 3 vezes no mês, ela falta. As 3 vezes. O que ela Entende? Eu tenho quer, que... não sabemos. Né? Então, assim, aí você tem que explicar no fim do mês para o Ministério da Saúde por que a gestante faltou. Aí você tem que ter a justificativa, fiz busca ativa, marquei 3 vezes consulta e a paciente faltou. Entendeu? Então, assim, é um caminho difícil. Tem tudo, não quer ir fazer, a vizinha tem as informações. Porque no primeiro dia, a primeira consulta da gestante é com o enfermeiro. Então, eu faço o pedido de todos os exames do primeiro trimestre, eu já entrego o pedido do ultrassom carimbado pelo médico, eu já entrego todas as medicações que ela tem que tomar carimbado pelo médico, eu já encaminho ela para o dentista, ela tem a primeira consulta do dentista no dia. Se ela tiver vacina atrasada, ela já vai lá, eu já pego a mãozinha dela, coloco ela na sala de vacina, já deixo todas as consultas dos 9 meses marcadas, entrego na mão dela, ainda falo assim, se você precisar faltar, você já está com antecedência, todas as consultas, me avise que eu troco. Explico que ela tem que fazer Papa Nicolau, se ela não fez no ano. Explico que ela tem que tomar DTPA com 20 semanas. E explico que ela tem que usar repelente para não ter zika, para não ter dengue, para não passar para criança. Então, assim, é quase 1 hora de consulta com a gestante. E ela falta. Não vai na próxima, geralmente, aí você tem que ficar atrás. Você quase engravida por elas. Sim. Porque aí você pega o telefone, faz buscativa, aí você descobre que ela mudou para outro bairro, aí você tem que trocar e ligar lá no outro posto e falar, ó, gestante tal, mudou para o seu bairro, na rua tal, tá com você. Aí você passa a bomba relógio. Aí você descobre que ela mudou de cidade. Aí você descobre que ela realmente não quer ir. Aí o que eu fiz uma vez que eu descobri uma que não queria ir? Eu fiz o pré-natal na porta da casa dela. Minha filha, adivinha se no outro dia ela não estava lá na unidade. Nunca mais Linda, faltou. linda. É assim que a gente trabalha. Te falei, fui lá, fiz bezetacil na casa dela. Gestante. Faz lá, faz visita, vê como é que tá, por que ela não tá conseguindo, se ela tá com... Não tem como ir no postinho, se ela tá faltando comida. Aí você pergunta para a CS como é que é a casa. Aí o alto risco, aí você tem o alto risco te liga, geralmente gestante de alto risco, que você encaminhou lá para a UFO, lá para o Uai Martins, o primeiro que sair. Aí ela liga e fala assim, sua gestante faltou no alto risco. Aí você vai atrás, ela não tem passe para ir até o Uai Martins. Aí a gente dá um jeito. Ela faltou porque ela é preguiçosa. A gente briga e fala, minha filha, você tem que ir. Não é fácil, não. Você já está quase parindo? Você está sentindo as coisas? Eu já parei várias vezes junto. Jesus. E a gente que... Esse é o postinho de E é saúde da família. fácil. Isso é Né? fácil. Gente, como é bom te ouvir falar do seu trabalho, dessa busca ativa, dessa... E não tem recurso, porque vocês não recebem uma remuneração extra porque foi na casa, porque ligou. Não é, vocês fazem isso tudo com o mínimo que vocês possuem numa unidade. É o trabalho
a saúde da família foi construída para isso, né? Para você trabalhar com a família desde o nascimento até a morte. Então, se a gente não for atrás, nós não estamos trabalhando com a família, né? Se a gente não fizer a visita, se a gente não fizer a buscativa. E geralmente as pessoas reclamam do SUS, mas está com tudo ali. Muitas mulheres falam, o pré-natal no SUS é melhor do que o pré-natal no particular, porque vocês ligam, vocês falam, vocês explicam, vocês correm atrás quando a gente falta. O coisa lá não, ele quer saber o dia que eu vou parir, se vai ser cesárea ou natural. Cobra ali a consulta do dia que faltou, acabou o negócio, conversa. Se é natural, Então, assim, a taxa de disponibilidade médica, geralmente, se for natural, não vai ser o que vai fazer, vai ser o o plantonista. plantonista. Sim. Esse é o SUS. Parabéns, Danilo. Agora o SUS não, o SUS você vai lá, ainda no meio desse caminho ainda você pode conhecer a sua maternidade, você pode ir lá no hospital municipal, a gente marca o dia, você vai lá, conhece, vê todo o caminho que você vai percorrer dentro do hospital, para ser parto normal ou cesárea, dependendo de como tá no seu momento. E, bom, então assim, tem tudo e as pessoas ainda reclamam. É assim, a saúde da criança, a saúde da gestante, para mim, no SUS são completíssimas. Do hipertenso, do diabético, né? Do HIV, se você, porque eu não trabalho tão de perto, mas eu sei. Se você for ver os protocolos do SUS para doenças crônicas e para a saúde da mulher gestante e para a saúde da criança até 2 anos de idade, com médico, e até 5 anos de idade com vacinação, são perfeitos. Que bom te ouvir, Danilo. Gente, obrigada. Algo a acrescentar na sua fala? Não, queria agradecer por esse momento de falar do trabalho. Nem todo mundo conhece, espero que você leve para mais pessoas. Precisa fazer isso não só para psicologia, né? Para enfermagem, para fisioterapia, para as pessoas conhecerem, porque vocês vão para campo, mas vocês não ficam muito tempo. Eu lembro quando eu fui. Eu acho que a enfermagem e a medicina é o que fica mais tempo, porque a gente fica 6 meses dentro de um posto de saúde. Então a gente consegue ver melhor. Vocês não, vocês façam um pouquinho com o psicólogo de lá, às vezes vocês nem conseguem ver como que é a trajetória do paciente, apenas o atendimento. E o psicólogo precisa saber, porque tem muito fluxo que ele que vai ter que ajudar, ele tem que saber os fluxos do CAPS, tudo tranquilo. Mas ele tem que saber o fluxo, às vezes, do enfermeiro, do médico, porque está na frente dele o paciente. Ele vai ter que falar, ó, você vai precisar fazer isso, isso e isso. E lá ele aprende, ele vai aprender na marra, né? Não é agradável aprender na marra, nós também entendemos aqui. Não é fácil. Né? Mas você aprende na marra assim, porque você vai ter pessoas, geralmente você cai num lugar que tem pessoas que conhecem. Então você vai lá no enfermeiro, ó, eu preciso saber disso, o que eu faço? Aí você já explica para o paciente junto com o psicólogo, na próxima ele já fala sozinho. Ó, trembão. É uma explicação para 2 pessoas que não sabem. Economiza e pá. Aí o profissional já interioriza aquilo, na próxima ele já está falando. Olha que coisa maravilhosa. Ai, que bacana.